Bom dia, meu nome é Richelle Faiato. Vou apresentar o artigo intitulado A Potência Discursiva do Mediador em Exposições de Arte e Tecnologia, considerações a partir do Factors 4.0. Esse artigo ele é um recorte da minha dissertação de mestrado, vinculado ao PPG Arte da UFSM, na qual eu trabalhei com um projeto de mediação da quarta edição do Festival de Arte, Ciência e Tecnologia. O meu intuito com essa proposta é pensar um pouco sobre a função, sobre autonomia, né, e a atuação do mediador nas exposições de arte e tecnologia, visto que o que acontece, geralmente, quando se trata dos festivais de arte e tecnologia e das exposições com esse recorte, é que o mediador ele fica com uma atuação mais restrita a um cuidado com a obra, né? A gente sabe que a produção em arte e tecnologia tem muitas especificidades, né? Principalmente no seu aparato, nos seus conceitos, nas suas técnicas de produção, né? E que isso demanda uma certa manutenção, um certo cuidado com a manipulação, já que muitas dessas obras, elas, né, suas propostas vão aí incentivar que o público interaja, né, que ele participe das propostas. Então, para tratar um pouco das relações entre a função e o discurso, eu começo comentando que o conceito de mediação, então, ele é bastante amplo, né, ele é usado em diferentes áreas de conhecimento, e que para esse artigo a mediação é considerada como um processo de comunicação múltiplo, né, assimétrico e muito necessário no contexto das exposições. Lembrando que cada espaço expositivo, e no caso do Factors, que é um evento, cada um desses eventos ele tem suas próprias dinâmicas de comunicação, né? E que a mediação cultural é apenas uma dessas estratégias, que vão incluir os catálogos de exposição, que vão incluir as redes sociais, o texto de curadoria, a própria expografia também é um elemento de comunicação que pode aí aproximar ou distanciar o público da mostra. Para pensar também essas relações, eu me aproprio do discurso, né, proposto pela pesquisadora alemã Carmen Morsch, quando ela vai tratar dos discursos utilizados pelos mediadores na contemporaneidade, né, vinculados às instituições. Então, são mediadores que trabalham no âmbito institucional, e ela vai elencar 4 discursos, né? O afirmativo, o reprodutivo, o desconstrutivo e o transformador. Para falar rapidamente, então, esses 2 primeiros, eles trabalham um pouco mais na ideia de uma reafirmação, né, do pensamento institucional, do pensamento da curadoria, e os últimos 2 vão trabalhar mais no âmbito de desconstruir, de propor diálogos que podem até ir de encontro com os discursos da própria instituição ou da própria curadoria. Então, esses primeiros 2 discursos são os mais trabalhados no âmbito institucional, e os últimos 2 são mais raramente utilizados, né? Então, a partir da leitura desse trabalho, né, dessa pesquisa da Carmen Morsch, eu identifico aí um potencial para trabalhar e para aplicar o papel, para desconstruir, para discutir o papel do mediador, né, e a sua potência de discurso nessas exposições que geralmente os mediadores acabam ficando com uma postura mais de cuidado e restrita, né, com uma atuação mais restrita. Então, pensando que tem um potencial aí, pensando que a atuação pode extrapolar essa barreira, né, de trabalho. O Factors 4.0, então, como eu mencionei, é o Festival de Arte, Ciência e Tecnologia. O projeto de mediação dele foi estabelecido a partir de uma metodologia com diferentes etapas, né, onde os mediadores que eram alunos da graduação em artes visuais, eles foram convidados a participar do laboratório de arte contemporânea, tecnologia e mídias digitais, o Labarte, né, que é responsável pela organização do evento, e esses mediadores eles participaram de todas as etapas de produção, de elaboração do festival. O festival
da quarta edição, ele teve como tema bioarte, então vai trabalhar com esses conceitos transdisciplinares, né, que vão atravessar a arte, a natureza, a vida, né, a ciência, a tecnologia. Então, eles participaram de todas as etapas, incluindo a montagem, aprenderam sobre a manutenção e puderam discutir com os próprios artistas que também estavam presentes na hora da montagem, né? Então, todos esses aspectos, eles vão contribuir para uma mediação mais crítica, para que o mediador se coloque com maior propriedade no espaço expositivo. Aqui apresento o cartaz do Factors, né? Que aconteceu de 30 de agosto a 1º de setembro, então, uma exposição, um festival de curta duração, e alguns registros, né, dos mediadores trabalhando com os artistas na montagem das obras. A exposição aqui concluída na Sala Cláudio Carriconde, no Centro de Artes e Letras, na UFSM. Também ocupou o hall, né, do Centro de Artes e Letras. E para falar um pouco da prática do desdobramento dessa exposição, desse projeto de mediação nessa exposição, vale apontar que grande parte do público é o público universitário, já que a exposição acontece em âmbito institucional, né? E durante esses 3 dias trabalhando na mediação, a gente teve algumas percepções, né? A gente pode identificar alguns aspectos referentes às diferenças na mediação dos públicos, isso tudo fica apontado, né, desdobrado no artigo, o distanciamento e aproximação de alguns visitantes, a questão do conhecimento prévio, que foi um fator que que apareceu muito durante as mediações, né? Quem tinha algum tipo de conhecimento ou quem se sentia um pouco mais deslocado por não conhecer, né, as especificidades dos trabalhos, né? E quero apontar que essa postura dos mediadores, ela foi completamente ativa e ao mesmo tempo acolhedora, né? A gente trabalhou muito na formação dos mediadores essa ideia de um respeito com o outro, de além de tudo, ouvir, né, para que tu coloque a tua vivência, para que tu compartilhe, mas que tu escute do outro, que tu perceba as necessidades, as intenções desse visitante, para que haja, de fato, uma construção de um conhecimento, né, e não apenas uma explicação, e não apenas uma instrução desse visitante na exposição. Trago aqui alguns registros das mediações, né, os mediadores tanto experienciando quanto explicando sobre as obras, comentando sobre as obras, isso tudo de acordo com a necessidade, claro, dos visitantes, né? Lembrando que é sempre uma experiência sensível, a gente está tratando de arte, é uma exposição de arte, né? Então, essa é uma fotografia, um registro bastante sensível da mediadora com o público, né? Junto à obra. Como consideração, eu gostaria de apontar rapidamente algumas questões. A primeira delas é que a gente identifica ao final do projeto a importância da inserção dos mediadores no processo dessa organização e montagem do festival, né? Que esse mediador ele não pode ficar alheio ao trabalho desenvolvido pelos outros núcleos da organização. Nesse sentido, o Factors, ele, desde a sua primeira edição, ele trabalha dessa maneira, né? Todos os núcleos de produção trabalham juntos. Então, tem discussões semanais durante praticamente 6, 7, às vezes 8 meses antes do festival acontecer, né? Pensando, então, que quando a gente fala dessa potência de discurso, dessa potência de diálogo do mediador, que vai extrapolar esse papel de um monitor de obra, né? A gente também tem que lembrar que é preciso que esse mediador tenha a sua própria autonomia, né? Para ele se colocar, trazer a sua vivência, que ele esteja num lugar onde ele consiga contribuir e agregar, né, junto ao público. Isso tudo permeado, claro, pelo projeto, pelas etapas, né, pela metodologia que se dá sempre no âmbito dos conhecimentos transdisciplinares, que é a própria premissa do festival, né, desses atravessamentos entre as áreas, os campos de conhecimento. Então, a partir dessa experiência, surgiram as questões que vão contribuir para aprimorar as edições subsequentes do evento. Esse ano a gente fez a 7ª edição e é sempre nas últimas 4 edições, nas últimas 4 edições, desdobrando então esse projeto que foi o primeiro aí mais elaborado, que foi o da 4ª edição, né? Mas como um todo, essa proposta ela também serve para que a gente pense o âmbito das exposições de arte e tecnologia de modo
geral, né? A ideia é essa contribuição para esse pensamento mais crítico do papel do mediador, né? Dos seus discursos e autonomia. Um registro da equipe do Labarte, né, da produção do festival de 2017. E aqui as minhas referências. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade.